Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje eu gostaria de fazer um vídeo diferente falando sobre a temática de hoje é sobre um filme chamado Milagres do Paraíso. De vez em quando tiver filmes bem interessantes assim, eu vou tentar tratar por aqui. Se vocês tiverem dicas, mandem aí por favor, tá bom? Esse filme é muito interessante, ele é de 2016, está disponível na Netflix. Eu só assisti esses dias, não conhecia ainda. E ele é muito interessante porque é um filme que teria tudo para acabar descambando para um lado muito sectário, né? Talvez muito religioso, muito dogmático. E muito pelo contrário, ele foi um filme muito aberto, ao qual pessoas de todos os credos podem ver com grande proveito. O que eu achei muito interessante ali, a temática principal do filme, é o seguinte. Quem não viu, desculpa, eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas vou tentar não falar muito, tá? Uma criança que adoece gravemente, eles faziam parte de uma igreja, né? Tinham a sua fé, mas quando ela adoece, a mãe começa a se perguntar como pode uma criança, Deus permitir que uma criança adoeça de forma tão grave se ela não fez nada? Ela não aceitava aquilo que algumas pessoas vieram até dizer a elas, que ela estava passando por aquilo por conta de pecados que ela não tinha cometido ou mesmo de pecados dos pais. E por conta disso, dessa falta de resposta, desse porquê, essa moça, a mãe dela, acaba esmorecendo na fé, acaba quase desacreditando de Deus. E o filme vai passando com muitas dificuldades e é apenas quando ela sofre de alguma coisa um pouco mais grave que a mãe reconhece essa necessidade de buscar uma ajuda mais alta, cai em orações e ali acontece algo muito interessante, né, com aquela criança. Eu achei muito interessante trazer a temática desse filme, porque além de ele ser muito emotivo, nos chamar muito à reflexão sobre vida, morte, doença e propósito, ele nos chama à seguinte reflexão: por que nós sofremos? Por que Deus permite que uma criança sofra? Nós precisamos refletir muito sobre esse tipo de pergunta, o porquê do sofrimento, porque nesse momento em que nós estamos passando, especialmente no plano terrestre, onde o sofrimento está se espalhando de forma muito rápida, pessoas, muitas à flor da idade, são levadas pelas doenças, pelo Covid, e isso causa muito transtorno, muita revolta muitas vezes nas pessoas que ficam na família e nessas próprias pessoas que se vão, muitas vezes sem nem poder dizer um adeus àquela família. E eu vou tratar aqui, vou tomar um caminho diferente para chegar ao ponto onde eu quero chegar. Porque as pessoas hoje estão se perguntando isso. Estão caindo na revolta por conta desse não conhecimento. Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que uma pessoa tão nova, tão jovem, seja levada assim dessa forma? Por que Deus está arrancando pessoas, né, irmãos, familiares queridos, de forma tão brusca assim? E eu vou contar aqui, tenho que ser honesto, eu mesmo já me vi nessa situação. Apesar de ter a minha convicção desde muito pequeno, eu tive esse momento. Foi quando a minha avó, pessoa muito bondosa, muito caridosa, que muito trabalhou, muito amorosa, passou por um momento muito difícil de uma doença bastante grave, sofreu muito e isso naquela hora, naquele momento, também me revoltou, porque havia falta de estruturação dentro de mim. Mas vamos ao caminho. Haroldo Dutra Dias deu uma definição, um exemplo muito interessante, que são o dos dois potes, que é o dos dois potes. Num pote de pedrinhas, né, você coloca pedrinhas nesse pote quando você faz uma boa ação. E no outro pote de pedrinhas você coloca uma quando você faz uma má ação. E você vai durante a vida colocando uma pedrinha aqui, talvez muitas mais no pote das más ações.
Então você chega no fim da vida, morre, chega lá em cima, para Deus, digamos assim, e diz, olha, aí ele vai contar, né? Bom, aqui no pote das boas ações, você tem 78 boas ações. Dentre elas, 30 ações maravilhosas, ou 15 ou 10 que sejam, mas maravilhosas, onde você fez um bem muito grande, você salvou uma pessoa, você acudiu uma pessoa. Só que nesse outro pote aqui, você tem 89 más ações. Eu até entendo que algumas dessas más ações aqui você nem sabia direito o que estava fazendo, mas tem muito mais más ações aqui. Então, me desculpa, meu querido, você vai ser mandado para o inferno e vai ficar lá sofrendo porque você fez muito mais más ações. Vamos tomar um outro lado. A pessoa fez muito mais boas ações, então ela fez 90 boas ações, nenhuma delas muito expressivas assim, deixou de falar mal de alguém, tentou ser um pouquinho mais compreensiva aqui e ali. Só que lá no passado, nesse pote de más ações, ela tem poucas. Ela viveu uma vida mais ou menos boa, mas ela tem poucas más ações. Só que algumas dessas más ações, ou uma que seja, é extremamente grave. Ela fez um mal muito grande para uma pessoa, por exemplo, roubou, tomou os seus bens de forma indébita e isso fez aquela pessoa cair, causou um mal muito grande para aquela família e acabou criando uma maldade, uma coisa assim muito extensa ali. Ela chega lá do outro lado, ela tem 90 ações assim, legalzinha, você só viveu bem, não fez o mal muitas vezes, né? Ah, bom, mas aqui você tem essas 5 más ações, algumas delas muito pesadas, um assassinato talvez. E aí? Para onde você vai? Você vai para o céu dos eleitos? Ou você vai para o inferno? E se aquelas más ações, e se aquela família para a qual você fez o mal, você não soubesse exatamente, foi um mal muito grande, mas você não tinha plena consciência das consequências do que você estava fazendo, por estar muito envolto em si mesmo, no próprio egoísmo. E aí, como é que fica? Você já vai entender por que eu estou falando tudo isso. Um pai, um juiz, que seja o mais bondoso, o mais justo nesta terra, ele olharia para esta última situação, por exemplo, e diria, olha, você tentou viver uma vida boa, você tentou fazer o bem, aqui você fez uma ação que foi, olha, muito danosa. Eu entendo que você nem fez por maldade, por vontade, ou mesmo que tenha feito, eu compreendo que você não entendeu ainda o propósito da vida. Então é o seguinte, eu não vou te condenar, eu não vou te colocar no corredor da morte, não vou te condenar para uma prisão perpétua. Você vai ter que corrigir. Você está pronto para corrigir? Ah, eu tô, seu juiz, eu tô, pai, eu preciso corrigir isso porque está martelando a minha consciência. Então, eu vou te colocar, você vai prestar serviços para essa família sem reclamar nada. Você vai trabalhar, você vai restituir, você vai atuar junto de todos aqueles filhos aos quais você causou um grande mal ali. Você veja que tem crianças que pela ausência dos recursos ou pela ausência do pai que você matou, estão tomando um mau caminho e agora você vai ter que cuidar dessas crianças, pagar pela educação delas, ensinar o bom caminho e você vai trabalhar arduamente até você corrigir isso que você fez. Você concorda? Se aquele sofrimento moral é muito grande, é claro que a pessoa vai dizer, não, eu vou, com certeza eu vou corrigir. Eu sei que vai ser difícil, eu vou me lascar, eles vão provavelmente não me aceitar bem, mas eu vou fazer isso, eu vou provar que eu quero fazer o bem. Muito bem, por que eu falei tudo isso?
Por quê? Nós somos constrangidos a compreender, a entender que se uma pessoa, melhor que seja, mais justa que seja, age assim aqui na matéria, por que Deus agiria diferente? Deus nos permite novas oportunidades. Não há como um Deus bondoso e justo nos criar no momento do nascimento, nos dar uma vida, saber que nós somos imperfeitos, que nós vamos errar, que nós vamos tomar maus caminhos e depois, do outro lado, nos fazer viver um céu dos eleitos para quem nem merece tanto assim, ou um inferno eterno de sofrimento para quem também agiu porque não conhecia, não sabia, não havia compreendido o amor. Voltando a essa situação do filme, por que Deus permite que nós soframos tanto assim? Por que Deus permite que uma criança sofra tanto assim? Um dos motivos é esse que eu acabei de dizer, sofrimento moral. Nós trazemos sofrimentos morais para nós mesmos. Em vida mesmo, nesta vida. Se você fizer um mal muito grande, ou você já viu algum caso assim de uma pessoa que fez um mal muito grande, alguma coisa que para ela trouxe um sofrimento moral tão grande que ela adoeceu. Isso chama-se somatização. Ou seja, nas células, o nosso pensamento tem um poder muito grande e ele imprime nas nossas células disfunções que causam diversas doenças já comprovadas pela ciência, esse processo já é comprovado, que causam diversas doenças que podem chegar a nos levar deste plano de uma forma antes do tempo previsto e com muitos sofrimentos. Agora imagine, nós fizemos um mal, não compreendemos aqui, no plano espiritual a gente morre, chega lá em cima e compreende. A consciência acende, meu Deus do céu, eu errei, olha o que eu fiz, olha como está essa família. Meu Deus, eu preciso corrigir, eu sou uma pessoa imprestável, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Ou qualquer outro tipo de sofrimento que seja por conta de um mal que a gente tenha feito, isso é plasmado no nosso pensamento. Muitos suicidas, ou praticamente todos, vão sofrer processos assim. Me matei, chegou lá, meu Deus, eu não devia ter me matado, a salvação estava ali do meu lado, era só ter persistido um pouquinho mais, o propósito, tudo que eu tinha prometido para essa vida, Deus eu não poderia ter tirado a minha vida, o sofrimento, eu me matei por um veneno e esse veneno fica ainda corroendo ali dentro, sentindo, mesmo em espírito. E nessa próxima oportunidade que Deus sempre nos garante, o corpo vai agir como filtro para esse male que se instalou no espírito e que se transfere para o corpo. No momento do nascimento, nossas células estão muito sujeitas às ações do pensamento. Por isso que os bons espíritos protegem tanto as crianças desde o nascimento para que tenham uma formação da melhor forma, como Deus planejou, como está planejado para aquele corpo. Se o espírito renasce com um sofrimento tão grande, ele acaba plasmando nas células disfunções que podem vir por uma vida a causar dificuldades. Um outro cenário é o de eu errei. Digamos que eu tenha que eu tenha sido um político e eu usei dos meus dons. Não, político não, sem exemplos, mas assim, eu errei muito de uma determinada forma. Eu errei tanto que aquilo está me causando um sofrimento moral tão grande, eu já tentei tantas vezes, mas eu me sinto fraco e erro ainda, que numa próxima oportunidade eu peço, permitam que eu venha doente. Eu quero vir sem fala, ou sem mão, amputado, ou com diversos problemas que me reprimam, que me façam sofrer um pouco para que eu não cause mais sofrimento aos outros e a mim mesmo.
para que eu possa me recuperar através de um sofrimento. Então, o que nós vemos como sofrimento na carne, muitas vezes, quase sempre, é muito libertador e educador para o espírito. Então, vamos voltar ao filme. Por que Deus permite esse sofrimento? Como um processo de aprendizado e de libertação para aquele espírito. Nós precisamos compreender esse processo, entender e firmar muito, formalizar muito dentro de nós, com muita firmeza, esse pensamento do qual a gente discorreu aqui. Por quê? Muitas pessoas estão passando por processos extremamente revoltosos por não compreender, porque muitas vezes elas chegam ao pastor, ao padre, ou qualquer lugar que seja, e faz essa pergunta: por que Deus está permitindo que o meu filho sofra desse jeito? Por quê? E o que nós vamos dizer? Ah, mas você tem que aceitar, porque Deus quer assim. Não faça isso. Não diga isso. Pode ser que para nós esse pensamento já esteja estruturado, independente do nosso sentido de fé. Se a gente acredita piamente, se a gente entende dos processos reencarnatórios ou não, pode ser que esse pensamento já esteja estruturado dentro de nós. Então nós pensamos, o que quer que aconteça é vontade de Deus e eu tenho que compreender, aceitar, aprender, seguir em frente. Para essa pessoa que está fazendo essa pergunta, ela não compreende assim, porque isso não está estruturado dentro dela. Ela está buscando ajuda. Por que Deus permite que meu filho sofra tanto assim? Eu não aguento mais vê-lo chorar acamado. Ou a minha mãe, ou a minha avó, ou quem quer que seja, ou a mim mesmo. E você vai dizer, simplesmente aceite. Aceita porque dói menos? Se nós dissermos isso, nós estaremos causando muitas vezes um mal maior, porque essa pessoa está buscando algo, está buscando uma resposta. E quando nós dizemos isso, nós podemos afastar. Essa pessoa pode, não, eu não aceito. Não pode existir um Deus misericordioso, bondoso, como vocês dizem, que permita que uma criança sofra. Porque lembre-se, dentro dessa pessoa, no pensamento dela, ela não compreende a reencarnação, nunca foi explicado para ela de uma forma melhor e ela ainda tem uma certa compreensão de que a gente é criado no momento do nascimento, naquele momento o espírito é criado e depois a gente morre e pode até ser que ela compreenda, entenda que a gente vai ter uma vida eterna, como Jesus sempre nos disse, mas ela não compreende que antes disso há um passado, há uma previedade desse espírito. Nesse momento, se isso não for passado a ela com muito amor nessa explicação, com muito carinho, para que ela entenda esses dispositivos, não como um dispositivo de castigo, mas sim como um dispositivo libertador para o espírito, ela pode acabar se afastando mais ainda dessa ideia. Eu não compreendo, Deus não pode ser assim, então Deus não existe. Deus não existe. Esse Deus não existe, como pode uma criança que nasceu agora estar sofrendo desse jeito? Como pode a criança do meu vizinho ali ter tanta saúde, ter tantos recursos, e o meu aqui está sofrendo na cama desde que nasceu? Então nós precisamos dar esse passo além. Nós precisamos deixar esse ponto de timidez, de medo de falar com as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Nós precisamos dar esse passo além. As pessoas estão precisando desse tipo de compreensão nesse momento. Nunca com os dois pés no peito. A gente não precisa chegar falando de reencarnação. Vejam o pensamento que eu discorri aqui, o pensamento que eu fiz para que nós cheguemos nesse ponto. A reencarnação é a única resposta possível. Então, meu irmão, pense sobre isso, reflita
Estude o Espiritismo, estude para que você adquira mais conhecimento para transmiti-lo da melhor forma possível, sem proselitismo, sem querer convencer os outros. Mas aquela pessoa que vem até nós, ela pode vir muitas vezes intuída e nós precisamos usar esse momento para fazer o bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, com Jesus, que Jesus te ilumine os seus pensamentos, a sua família. Não esqueça, não estamos sozinhos, sempre à nossa volta, nossos protetores, mentores, anjos da guarda estão sempre querendo fazer permear nossos pensamentos de melhores ideias, para que nos reformemos e para que sejamos mais úteis ao próximo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.